Uma boa noite a todos os presentes, boa noite ao pessoal que nos acompanha de casa. Na noite de hoje, a gente está encerrando o capítulo do Evangelho, hoje é o 27º, Pedi e obtereis. E já que é final de ano, que a gente costuma ter um pouco mais de reflexão a respeito daquilo que a gente tem feito nas nossas vidas, aquilo que a gente gostaria que fosse diferente, aquilo que a gente quer que seja melhor. Eu convido todos vocês que estão aqui presentes e o pessoal de casa para continuar nos acompanhando. E nós estaremos iniciando, a partir da semana que vem, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa fonte de entendimento a respeito da vida e que nos ajuda a compreender a nós mesmos e tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, que na noite de hoje, cada um de nós possa buscar um sentimento de realmente querer compreender a vida, querer entender um pouco mais, a fim de que a gente consiga colaborar conosco mesmo e com aqueles que nos rodeiam na construção de um mundo mais equilibrado, começando por nós mesmos. Então, eu desejo que todos prestem bastante atenção naquilo que será exposto na noite de hoje, que vocês possam absorver os conteúdos, colocar em prática no dia a dia de vocês e também nos auxiliar a compartilhando as nossas atividades para que esse entendimento, essa compreensão da vida possa chegar a mais pessoas. E com isso a gente também possa estar colaborando com conteúdos de maior profundidade, já que faz tanta falta no mundo hoje em dia. Então, que tenhamos todos nós uma boa palestra. Com a palavra, então, o José. Boa noite a todos vocês que se encontram aqui, né? Boa noite ao pessoal de casa que regularmente nos acompanha e aqueles que podem estar iniciando agora. Então, antes de entrarmos no capítulo final do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos recordar, porque tem relação direta, né? A relação tratada na semana passada. E semana passada foi falado de um sentido que todos nós somos portadores, é inato do ser humano isso, tá? E que é um sentido extrafísico, parafísico, que permite que a nossa essência, ou seja, o fundamento daquilo que somos, que não é material, se relacione também com esse mundo que também não é material, e consequentemente é extrafísico, é parafísico. E permita dessa maneira que a gente tenha as relações inerentes ao nosso nível de evolução. As relações espirituais são regidas por equivalência. Cada um, como disse Jesus, determina aquilo que estabelece em si e, consequentemente, as companhias que atrai pela sua natureza. Por isso que a gente fala regularmente aqui que não adianta fazer frequência dentro de uma instituição espírita, e aí está a grande diferença da estrutura da doutrina espírita, dos processos religiosos usuais. Ela não tem por característica nada que as religiões normalmente são possuidoras. Ela não tem liturgia, que são, na realidade, as cerimônias. Ela não tem sacerdócio. Ela não tem nenhum formulismo material, não tem altares, não tem santos. Por quê? Como o hebreu já sabia, e como o muçulmano também sabe, aquilo que não é físico não tem nenhuma relação física. Então, a maneira e a essência da nossa relação com esse nosso mundo de origem é feita dessa maneira. E como esse nosso mundo de origem
tem vários níveis ou vários degraus evolutivos. É preciso que a gente reflita, e por isso que se faz uma exposição doutrinária, olhando profundamente para quem nós somos, porque o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, na pergunta 919, ele diz que o Livro dos Espíritos foi feito para que, na realidade, a gente se conhecesse e, através desse entendimento, difundisse exatamente aquilo que nos capacitou a ter motivo de renovação, de transformação, de evolução. É isso que determina o crescimento do ser e a desmaterialização dele, uma vez que, entendendo a sua essência, ele entende que todas as coisas materiais são transitórias e são efêmeras, porque é da natureza da própria matéria se desagregar e se renovar constantemente, servindo, como é muito bem determinado na pergunta também, 27 do Livro dos Espíritos, ao ser que a tutela, a organiza e a usa para realizar as experiências de compreensão e de transformação dentro do tempo. O capítulo de hoje, que é o fechamento do Evangelho segundo o Espiritismo, fala da emissão profunda desse ser não materializado que todos nós somos. Dessa estrutura emocional aguda e, consequentemente, sem nenhum tipo de formulismo, e vocês vão ver que a parábola que dá origem aqui ao capítulo fala exatamente dessas características, é intitulado Qualidade da Prece, mas essas são as características, falando que, na realidade, tem que ser um ato pleno de verdades internas. O formato não vale nada, a gente não deve rebuscar, não deve alterar o formato da apresentação, não deve fazer nada que não seja inerente nem verdadeiro às nossas características. Porque, se fizermos dessa maneira, será um simulacro. Como Jesus gostava de falar, seria uma hipocrisia. E, consequentemente, nada produziria a não ser atração por compatibilidade de espíritos que têm a mesma natureza e que nos orientariam, nos influenciariam em função das fantasias que nós somos portadores. Então, o capítulo de hoje, que é Pedi e Obtereis, fala essencialmente disso. Tá? Eu vou ler para vocês verem que não é uma opinião, mas na realidade é uma coisa estabelecida por Jesus, ele falando a respeito disso. Ele diz assim, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que é o falso, que afetadamente é um ato externo, de exibicionismo, para ser notado. Oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Nós podemos estranhar. Mas a sociedade hebraica, que não tinha internet, não tinha nenhuma desses costumes que nós temos hoje, o que as pessoas faziam era ir ao templo, tá? E também irem para as esquinas, que eram os cruzamentos, onde pudessem ser vistas. Então elas estavam lá para serem vistas. Como era hábito característico da sociedade hebraica regulada a atividade religiosa tradicional, eles utilizavam isso justamente para ganhar uma aparência de respeitabilidade, de notoriedade, que não eram portadores. O que tem isso a ver com a nossa atualidade? Bom, basta nós olharmos os processos religiosos como um todo, inclusive o movimento espírita, e nós veremos se isso não se repete. Se não continua acontecendo dessas coisas, se na realidade não se usam roupas, né, os tão conhecidos casacos brancos, as formas de manifestação com vozes alteradas. Então isso não é novo, isso continua acontecendo, apesar de ser uma instrução de quase 2000 anos. Né? Mas seguindo, digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Claro, se eles queriam a atenção, o deslumbramento de quem não entende, receberam isso, o que eles queriam foi atingido. Mas foi apenas isso, nada mais do que isso. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto,
Por quê? Porque era a peça mais reservada do hebreu. Ninguém podia entrar num quarto de uma casa, a não ser o proprietário da casa. Ele não levava ninguém para lá. Então ele está fazendo o hebreu entende isso, é uma alegoria de completo isolamento, no sentido de que a sociedade não tem relação direta nenhuma com isso. Tá? Entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. Quer dizer, internamente. Não precisa esse ato externo de palavras formuladas, porque é de natureza emocional. Tá? E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Então vocês notem que tudo isso que as religiões normalmente criaram é invenção dos homens. Não tem nada a ver com a natureza essencial do Evangelho que fala a respeito disso. Mas indo adiante, então, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como os fazem os pagãos. Era uma ofensa para o hebreu ser comparado a um pagão. Então ele está chamando a atenção. Se vocês condenam alguém e fazem igual, que diferença tem? Os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras, falar muito, rebuscar. Olhem como isso tem a ver com a atualidade ainda, né? É que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, o que é isso? Deus provê a tudo e nos dá o que é necessário para nós, na maioria das vezes, daquilo que a gente não gosta, daquilo que é dificuldade, daquilo que altera o curso da nossa vida, mas que é a ferramenta de despertamento da nossa rotina usual no mundo material. As doenças, as dificuldades de todo tipo, têm por característica produzir exatamente essa alteração de curso, que a gente não se dá conta no momento da ocorrência. Mas a decorrência de tudo isso, e nós que estamos dentro de uma instituição espírita e que temos a oportunidade de observar através da mediunidade, do fenômeno mediúnico, o estado dos habitantes do pós-morte, as sequelas, a manutenção dos conflitos, constatamos exatamente que é um processo contínuo de que cada um, como bem definia Jesus, colheria aquilo que teria semeado. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que a gente desenvolve é porque está em nós, é projetado por nós e, consequentemente, vive em nós. Os processos religiosos têm por tradição e por ideia troca. Como se, na realidade, a bajulação, a oferenda, o ofertório, esse ato externo, pudesse bajular Deus ou seus missionários, dentro da figura dos santos e de todos os equivalentes que tem nas religiões, e isso fizesse que nós fôssemos beneficiados particularmente, o que não acontece. De forma clara, não acontece nada disso. Mas seguindo adiante, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, se o teu coração está envenenado, se ainda tem rancor dentro de ti, se ainda tu alimenta, o que adianta tu vir no centro espírita? O que adianta? Se tudo que é ensinado aqui não é vivido. Ele está fazendo uma equivalência para o hebreu dentro da tradição hebraica religiosa. Nós temos que puxar para nós. Mas indo adiante, então. Perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que estás nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Ele está fazendo uma referência à cessação. O perdão, na realidade, é a sensação do ato belicoso, do ato de diferença, de ser afetado pelo fato em relação à ação de alguém. Quando a gente perdoa de verdade, a gente superou a natureza do fato que aquela criatura representa pelas suas características. O grande beneficiado por isso é o próprio indivíduo, porque ele supera alguma coisa que antes lhe atingia
e que a partir daquele momento não lhe atinge mais. Então nós temos que entender o Evangelho, porque senão nós fizemos práticas externas sem realidades internas, não adianta nada. Mas seguindo adiante, né? Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Por que ele disse? Porque ele sabia que o hebreu pensava que era troca. Então ele não ia desenvolver todo esse mecanismo de compreensão, porque o hebreu não ia sequer admitir que fosse dessa maneira. Vocês notem que isso é tão verdadeiro que fazem 2000 anos e a gente continua pensando dessa maneira. Ah? O que é altamente atual em relação a isso. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos e desprezavam os outros. Eu sou bom, afetadamente. A ideia, não é isso que faz com que a gente não tenha necessidade de mudança? Se a gente tivesse aflição, seria decorrência da própria consciência, se olhando, se dando conta de quem se é. O contrário, eu disse, achando que nós somos muito bons, que a nossa vida é muito harmonizada, que nós fizemos tudo que é certo, que nós vivemos para nós e para os nossos. Se nós tivéssemos o oposto, por isso que é dito bem-aventurados os aflitos, com certeza a reflexão e a necessidade de transformação se estabeleceria. E aí quem seria novamente o beneficiado? O próprio indivíduo que cresce. Mas indo adiante, então. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. Eles entendiam. O fariseu era o praticante religioso, o sacerdote da época. Admirado dentro das praças. O publicano era o cobrador de impostos, normalmente corrupto. É uma relação de fachada. Tá? O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros, esses homens que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. Agora olha o que ele vai dizer. Formato: jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Externo. Sabe como é que Jesus definia um fariseu? Exploradores de casas de viúvas. Lembrando para vocês que na condição da sociedade hebraica, extremamente machista e patriarcal, ficar viúva era virar indigente. Teria que ser adotado pelo cunhado como segunda esposa, pela tradição hebraica, para ser sustentado. A mulher não podia trabalhar. Imagina com filhos pequenos, ter que mendicar para poder dar alimento para eles. Então pense, se a gente não sabe esses detalhes, a gente não vai entender as coisas. Mas se a gente souber, começa a formar sentido. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Olhem o que é alguém olhar para si, reconhecer a própria condição de conflito e isso causar uma pressão sobre ele, para que ele, na realidade, humildemente se reconhecendo, se postasse em uma nova direção. Pensem, quem está mais avançado em relação à autossuperação? Quem que vai progredir mais? Declara-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Vocês sabem o que significa isso? Uma forma bem simples. Usando o jargão popular, quem acha que necessidade tem de melhorar? Quem acha que não é, sempre tem necessidade de melhorar. Quando Chico dizia, que as pessoas diziam, fui isso, eu fui rei, eu fui não sei o que mais, ele dizia, eu fui a pulga do ladrão do circo romano, é um exemplo dessa ordem. De noção do próprio tamanho. E era o Chico Xavier. Pensem. Comparem-se com ele. Todo mundo que está me ouvindo, que se diz espírita, compare-se com ele. Efetivamente. Compare a trajetória da sua vida e a da dele. E veja. O que foi produzido. Segundo Jesus, a gente avalia a árvore pelos frutos que dá. Então notem
que essas palavras falam que essa emissão tem a natureza, o tamanho, a característica daquele que a gera, do seu Criador. Então, a qualidade da prece é a qualidade daquele que a emite, porque exprime as suas características. E hoje, que nós estamos a poucas horas de um símbolo, de uma simbologia referente a essa prece viva que veio à Terra. Porque é uma prece viva. Porque foi alguém que não somente ensinou, mas ensinou de forma prática, porque fazia o que dizia. E criou essa herança para nós, em cima de tradições, de características da sociedade hebraica, contando histórias. É o Evangelho. E que nos ensina a entender a nossa própria estrutura psicológica profunda. Essa prece viva, que era um carpinteiro, foi tão notório que todas as culturas, mesmo aquelas das religiões orientais, o têm como profeta. E lembrando que profeta é aquele que encaminha os seres para o desenvolvimento interno, espiritual. Ou seja, a figura de levá-los na direção de Deus. Esse deísmo, essa condição inerte, natural, que a evolução representa. Que a gente estuda dentro do Livro dos Espíritos, lá na pergunta 100, que fala da escala espírita. E que nos mostra o dimensionamento da evolução dos seres dentro do tempo. E depois, fora do tempo, quando não há mais tempo, quando atinge a condição de espíritos puros, essencialmente plenos, e lá é definido, compreendem a natureza, a essência divina e se tornam seus executores plenos. Tivemos contato com um deles, que veio aqui. O governador espiritual do planeta, que na realidade continua até hoje, orientando as situações de todos os povos e de todas as situações, nas rotinas diárias de todas as vidas, possibilitando, estabelecendo as condições necessárias aos nossos crescimentos. Ele definia muito bem, dizia que seria sempre a cada um segundo suas obras. Hoje que é Natal, ou quase Natal, né? Pensemos, o que nós temos dado? É o dia do simbolismo do presente, numa alegoria dos reis magos, que seguindo a estrela, ou seja, o planeta Vênus em posição específica, foram lá ver o nascimento do Messias prometido. E o homenagearam dentro da sua cultura, levando presentes. Daí que vem essa tradição. Mas era um simbolismo de respeito, de reconhecimento da grandeza daquele momento perante a ignorância do planeta terrestre. E Jesus fez tudo isso e nos prometeu que não nos deixaria jamais a sós. E pedirei a Deus que lhe enviasse um novo paracleto, se considerando ele também um paracleto, um consolador. Aquele que explica e que consola as adversidades ainda inerentes à nossa primariedade, ao nosso primitivismo, que expressa todos esses equilíbrios de todos os tempos. E que não seria diferente dele, que estava ali fisicamente ensinando, mas que ficaria em nós, porque estaria em nós. É exatamente essas palavras. Como ficaria em nós, estaria em nós? Se fosse corporalmente, tudo que é matéria é finito e termina, se renova constantemente. Então teria que estar na estrutura espiritual. E aos ensinamentos dessas luzes que se projetaram no final da Idade Média, a grande noite que abalou o planeta, que perseguiu em nome da religião, que criou tantas dificuldades, tantas sequelas, que se tornam presentes até hoje nessas divisões, nessas guerras que existem, chamadas guerras santas, e se desenvolveu
no berço da sociedade humana da época, o aparecimento da ideia do entendimento e da transformação. Criando a transformação dessa escuridão interna da compreensão, desenvolvendo um movimento que se chamou, e o próprio nome representa, iluminismo, que é a ideia da iluminação, do entendimento e da liberdade. E que culmina com a modificação do sistema social existente no planeta, que era de castas, reinos e impérios, introduzindo a Primeira República, onde, na realidade, as criaturas se tornam todas iguais. E é nesse ambiente florescente, que as estrelas descem à Terra. Na promessa dita por ele, que quando ele chegasse, essas estrelas desceriam à Terra. E a gente sabe que a gente não pode interpretar literal, porque se uma estrela é um sol, se chega perto de um planeta que é muito menor, o destruiria. Então é uma forma alegórica, simbólica, que representa a vinda desses espíritos de Skol, que ditaram a base de tudo isso que a gente faz, que é a base desse entendimento que é levado para vocês. Contido na figura do Livro dos Espíritos, não é do Allan Kardec. Tanto que não é do Allan Kardec, o Allan Kardec se chamava Hipólito Léon Denisard Rivail. E por saber que o livro não era dele, era dos espíritos, mas era obrigado, pela lei da época, a ter um autor, ele coloca um apelido. Vocês notem como existe adulteração nas coisas. E as pessoas falam em kardecismo, quando na realidade, na definição do item número 1 da introdução do Livro dos Espíritos, está contido a palavra lacriada, espiritismo ou doutrina espírita. Então tudo isso que vai trazendo luzes, entendimento e nova orientação e transformação para aqueles que vencem essas barreiras seculares das tradições religiosas, contido no seu atavismo ancestral comportamental, e se modificam, ingressam nessa condição, trazendo uma mensagem de renovação para a sociedade humana. O mundo novo, esse mundo prometido e tão falado, da regeneração planetária, dessa transição de valores que estão acontecendo dentro dos seres, representa exatamente aquilo que o Chico Xavier foi um emblema inicial de recuperação dessa doutrina espírita que quase acabou na França e se renovou plenamente no Brasil. Pelo exercício pleno daquilo que ele trazia. E nós, que nos dizemos espíritas e que vamos nos preocupar em dar presentes físicos nessa noite, pensemos que presentes emocionais, morais, de renovação, de atitude, de transformação, temos exemplificado na nossa vida. Será que nós só vamos frequentar uma instituição espírita e fazer um cerimonial lá dentro, nos momentos que estamos lá, e voltamos para a nossa vida com as mesmas características? Distorcendo o fundamento de tudo isso? É algo a ser refletido, é algo a ser pensado. Já que o momento é de reflexão, pensemos nisso. Porque, afinal de contas, cada um colherá aquilo que semear. Pensemos o que estamos semeando, o que colheremos, porque esse mundo novo será de criaturas novas e renovadas que se transformarão. Nós vamos estar nele ou não, dependendo das nossas características. Então, a todos vocês que mais uma vez escutaram a nossa atividade da nossa sociedade, pensem. Mas pensem profundamente na relação que vocês tiveram ao longo desse ano conosco. E nós temos insistido nessa direção reflexiva, porque afinal de contas, o mundo que nós herdaremos, morrendo e nascendo de novo, sendo criancinha, aprendendo, se transformando, se renovando, esse mundo será a nossa herança. Será melhor ou pior, será mais rápido transformado ou mais devagar, de acordo com aquilo que a gente projetar, estabelecer. Afinal de contas, a sociedade é reflexo
dos indivíduos que a compõem. Que prece estamos fazendo na nossa vida? Que ato interno silencioso que determina as nossas ações, os nossos pensamentos, estamos cultivando? Pensem nisso. A maior prece exemplificada por ele foi o dia a dia. E façamos nós a mesma coisa. Ao término da nossa atividade, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até o final. Lembrando que nesse período de férias, a nossa sociedade aqui ela não fecha, as atividades continuam acontecendo normalmente, e vocês possam estar então conosco nas próximas atividades. Uma boa noite e até a próxima.